E finalmente o elemento que prova a verdade. Michael Collins, Ed Aldrin e Neil Armstrong, encenando parte da sua missão durante cerca de 1 hora, com áudio e os ensaios de excepcional nitidez. Eles conversam sobre as técnicas utilizadas para conseguir essa engenhosa imagem da Terra à distância. Isso para mostrar em sua viagem a falsa distância dela, e para nos iludir que havia passado além dos anéis de radiação de Van Halen. Não se pode de maneira nenhuma interpretar que essa encenação foi feita por alguma outra razão anterior à missão, pois a mesma gravação está assinalada como feita em 18, 19 e 20 de julho de 1969. Os mesmos dias da missão, quando diziam que estavam bem próximos da órbita lunar. E fica claro que essa é uma genuína gravidade, e as gravações foram feitas a bordo da nave espacial verdadeira, o que foi necessário para convencer a imprensa da sua autenticidade. Mas não estavam tão longe da órbita terrestre como veremos adiante. Essas cenas nunca antes foram vistas nem escutadas. No solo, o diálogo entre os astronautas e o controle em Houston são bem audíveis. Você vai prestar atenção a seguir e vai ver que há uma segunda voz oculta, ordenando a direção da conversa entre a tripulação à Terra por uma terceira. Ela ordena aos astronautas o que dizer, quando dizer e como manipular a câmera com eficiência. Observe bem. A NASA disse de forma oficial que as transmissões de Houston foram as únicas que foram feitas com os astronautas. Observe bem como o controle de Houston inicia um diálogo com a tripulação. Mas a tripulação se encontra muito preocupada com os truques, com a farsa para responder. Então passa-se um momento e se escuta por trás a clandestina terceira parte falando. E rapidamente lhes ordena: talk, falem. Imediatamente Neil Armstrong fala. Hello, Apollo 11. Houston, Goldstone says that the TV looks great. Over. Okay, Roger, we're living in on Novamente, a ilusão que tratam de criar é a Terra vista distantemente. Isso para demonstrar que estão viajando muito longe dela e que tiveram habilidade para transpor os anéis de radiação de Van Halen. Temos que ter em conta também que apenas 20 segundos desta gravação de 1 hora foram emitidas ao público. E essas conversas no interior da Apollo 11, detalhando a farsa, os astronautas criam que estavam sendo conversados em segredo. Até agora. Neste momento, comentam que as transmissões de televisão não eram transmitidas ao vivo, como se supunha. Roger, Neil. We just wanted a narrative such that we can, when we get the playback, we can sort of correlate what we're seeing. Thank you very much. Neste momento, comentam que apagaram a iluminação interior à nave e bloquearam a luz do exterior que entra pelas janelas da Apollo 11, preocupados para não causar nenhum reflexo sobre a parede do fundo da nave. Well, we shut out the sun coming in some of the other windows into the spacecraft, so it's looking through the number 1 window, and there isn't any reflected light. A razão para que fizesse isso é simples, para que a verdade não fosse revelada. E a verdade é essa. O governo queria que crêssemos que essa era a Terra vista à distância, feitas através da janela da nave espacial, aproximando-se já da Lua. Mas não é. Como fizeram esse truque engenhoso? Colocaram a câmera no fundo da nave e centraram a objetiva da câmera em direção à janela circular do fundo, a qual está completamente preenchida pela imagem da Terra, já que eles estão acima um pouquinho da Terra na órbita. A circunferência da janela aparenta ser o diâmetro da Terra à distância, e a escuridão da parede ao redor da janela da Apollo 11 parece ser o espaço que rodeia a Terra. Por isso, apagaram a iluminação interna da nave e fecharam as demais janelas. Um pedaço de material negro em forma de curva foi adicionada, e assim criou a ilusão da linha que divide o dia da noite, e ficou extraordinariamente convincente. Durante esse trecho preparado e editado para ser transmitido posteriormente para toda a população da Terra pela TV, Neil Armstrong se delata ao dizer que está a 130 mil milhas, a meio caminho da Lua, como o registro de voo da nave declara, quando em realidade se encontra em órbita baixa terrestre, a umas poucas centenas de milhas. Roger, Houston, Apollo 11.
Calling in from about 130,000 miles out. Aqui temos outro trecho que se pretendia transmitir, depois de revisado, é claro. E Neil Armstrong falsamente explica aos espectadores como se obteve a tomada. Disse que pôs a lente da câmera junto à janela. We only have one window that has a view of the Earth, and it's filled up with the TV camera. Bom, se a janela estava completamente ocupada pela câmera, como ele diz, então o braço de um astronauta não poderia estar entre a câmera e a janela. Isso obviamente se vê nesta tomada que foi excluída. Também se vê como o astronauta que está manejando a câmera tenta sair da imagem do braço do astronauta. Eles pensavam que esse trecho não estava sendo gravado, e muito menos que se utilizaria, pois a lente se desenfocou e a cena a seguir mostraria o interior e os astronautas trabalhando. Aparentemente o botão que para a câmera deixou gravando e eles não perceberam. À esquerda, a pequena fonte de luz que utilizavam para ver o painel de controle e que não deixava entrar luz no interior da tomada. Aqui aparece o cartão inserido para o efeito do dia e noite na Terra. E finalmente o enfoque se abre e podemos ver a verdadeira captação da lente da câmera e nossa muito brilhante e próxima Terra pela janela. E aqui está a filmagem do dia 19 com o mesmo truque no dia 19. E novamente no dia 20. E a mesma tomada no dia 20. Mais tarde, nesta mesma noite, proclamaram estar caminhando na Lua. Como pudera isso? Se estavam na órbita da Terra somente 9 horas antes. E a Lua estava a 3 dias de distância. Além disso, se foram realmente à Lua, por que deveriam fingir parte da viagem? Por que usar o truque da janela, fingindo estar a meio caminho da Lua? É óbvio que fizeram dessa forma, porque não puderam chegar a meio caminho da Lua. E isso confirma que o grande obstáculo do seu êxito foi a pequena radiação dos anéis de radiação de Van Allen. Este mesmo equipamento foi utilizado nos 40 meses seguintes, e nenhum deles pôde ter ido à Lua. Apenas aprimoraram a sua perícia nas encenações. Quando muitos telespectadores que assistiram à segunda viagem tripulada pela televisão questionaram sobre aquelas transmissões sujas e que se interrompia o tempo todo, ficou claro para os contribuintes que uma vez bastava. Mas não foi o suficiente para o governo e para os investidores. Bilhões e bilhões de dólares se foram com cada suposto regresso à Lua. E coincidência que na seguinte missão existiria o fator do risco de vida, a malfadada Apollo 13. Agora o público teria algo mais sério de ir à Lua. Iria solidário com o drama. Quem sabe essa é a verdadeira razão pela qual Neil Armstrong jamais deu outra entrevista. Certamente é porque não quer mentir nunca mais. Que ameaça pode receber um homem tão honrado e sua família para obter a sua cooperação racial e depois também a sua cooperação para tornar perpétua a maior montagem da história dos Estados Unidos. E o oficial mais graduado da NASA, James Webb, se demitiu sem explicações apenas uns dias antes da primeira missão Apollo. Por que se estava a ponto de chegar ao ápice da sua carreira? Os 3 tripulantes da Apollo 11 também renunciaram logo depois do seu regresso à Terra. Observe o semblante de constrangimento desses 3 homens. Realmente não parece que acabaram de chegar da Lua. Neil Armstrong fez uma rara aparição em público e conteve suas lágrimas ao dizer essas breves e críticas observações. Today we have with us a group of students among America's best. To you we say we have only completed a beginning. We leave you much that is undone. There are great ideas undiscovered,
breakthroughs available to those who can remove one of truth's protective layers. He is that Ele layer. é essa capa. Perhaps Talvez logo algum dia, with the uncovering of this com o descobrimento dessas imagens e seu the significado, true patriots of os America verdadeiros patriotas americanos e do mundo todo se levantem citizens and e saudem a luz da verdade. This whole thing was a fake.